Olá, meu nome é Vinícius Viroli Pereira. Eu vou apresentar meu dashboard e o banco de dados que eu utilizei. Então aqui encontra-se meu dashboard, o dados olímpicos 1896 a 2016. A fonte é esta aqui que eu vou clicar nela. Aqui vai aparecer a fonte de dados. Aqui do lado direito tem um arquivo zipado que é o Athlete Events CSV. Vou fechar aqui. Vou abrir no R só para entender melhor o nosso dashboard. Então aqui encontra-se o meu banco de dados. Ele tem a identificação, né, da linha, o nome do atleta, o sexo do atleta, a idade dele, a altura, o peso, o país que ele representa, a sigla do país que ele representa, o nome dos jogos. Aí encontra-se o ano e a temporada, se é verão ou inverno, mas aqui nas próximas colunas Year e Season elas estão separadas, o ano e se é verão ou inverno, os jogos deles são verão e inverno. Aí a cidade em que ocorreu, o tipo de esporte, depois evento, que é a especificação técnica do esporte, né? Existem subcategorias dentro de cada esporte. E depois nós temos aqui a quantidade de medalhas, né? Quem ganhou medalha é o atleta, então vai aparecer na linha dele. E quem não ganhou vai aparecer o NA. Vai ter ouro, prata e bronze. Vou fechar meu banco de dados e vou abrir meu dashboard agora com os dados apresentados. Então aqui eu coloquei duas abas, a aba de distribuição e a aba de medalhas. A gente pode selecionar aqui na distribuição por ano. Vamos começar em 1896. Está selecionada a altura. Nós temos também a possibilidade de selecionar a idade e o peso. E se é masculino ou feminino. Nesse caso aqui, os dois estão selecionados e só homens aparecem, justamente porque em 1896 apenas homens jogavam nos Jogos Olímpicos. Isso foi mudando ao longo do século, no século XX. Então, em 1906 ainda continuou. Já em 1936 já havia, né, homens e mulheres, um pouquinho antes que ocorreu isso, né. Vamos verificar só o ano que ocorreu. Até 1912 foram só homens que jogavam, a partir de 1920, homens e mulheres. Aí nós temos aqui, se eu quero deixar apenas homens, eu desseleciono feminino. Se eu quero só mulheres, eu desseleciono o masculino. E vou deixar os dois aqui. Então nós temos a distribuição e passando o cursor em cima, nós vamos ter o resumo delas. Tem uma que acompanha o mouse, né, uma informação, e as outras já são gerais. Então, em 1920, a questão do peso, aliás, a altura das mulheres, o mínimo era 1,48, o máximo 1,97 e a mediana era 1,76, média de 176,1448 metros para homens, aliás, e para mulheres o mínimo era 1,42 m, o máximo 1,75 m, a média de 161,8095. Vamos ver agora em 2016. Vou selecionar a idade, então a maioria fica entre 20 e 30 anos. Para masculino, a média era de 26,7 anos, e para mulheres 25,5. Aí há mulheres e homens que passam de 60 anos, e até algumas que são adolescentes, algumas pessoas que são adolescentes, tanto masculino quanto feminino. Em questão de peso, em 2016, homens estão levemente acima de peso em relação às mulheres. Então a distribuição aqui diz que a média era 78,5 quilos para homens, e para mulheres a média era 61,9.
há algumas diferenças, então, entre essas variáveis. Agora vamos para a aba medalhas. A aba medalhas, eu posso na esquerda selecionar o ano que eu tenho no banco de dados. Às vezes, alguns anos, os primeiros anos ali, tinha jogos de inverno e de verão juntos e depois foi separando, por isso que alguns são de 4 em 4 anos e outros de 2 em 2. Aí eu posso agora visualizar a quantidade de medalhas por país e sexo no ano selecionado. O gráfico de barras aqui eu consigo o top 20 daquele ano, né, do quadro geral. Consigo visualizar só masculino, consigo visualizar só feminino e consigo visualizar os dois para verificar uma comparação, né? Então, nos Jogos Olímpicos de 2016, mulheres ganharam mais medalhas do que homens. Então, mulheres ganharam 65 medalhas, enquanto homens ganharam 60. Na China também manteve o padrão, 142 medalhas para homens, para mulheres, enquanto homens ganharam 29. E assim por diante. Já houve situações em que homens ganhavam mais medalhas. O Japão, por exemplo, 23 medalhas para homens e 18 para mulheres. Aqui embaixo nós temos um quadro ampliado, né? Nós temos a possibilidade de selecionar 10, 25, 50 ou 100 linhas, né? Para visualizar. Posso pesquisar aqui, mas eu vou mostrar aqui em geral. A quantidade de ouro, prata e bronze está classificada inicialmente pela quantidade de medalhas e não pela quantidade de medalhas de ouro, né? E nós temos aqui uma relação de 86 países. E apenas vamos selecionar o ano de 2000 para ver como é que isso ocorria. Então, deu para ver que homens ganhavam mais medalhas do que mulheres, né, no ano 2000. E no quadro geral, os Estados Unidos ficou em primeiro e a Rússia em segundo, a China em terceiro. A China já se despontava como uma potência no esporte. Agora eu vou mostrar rapidamente o meu código em R, né? Esse é o meu dashboard, então foram duas abas. E agora vamos olhar o código em R. Então nós temos, eu vou mostrar ele rapidamente, eu vou passar ele e depois eu comento ele. Eu vou passar aqui para que vocês possam fazer uma pausa no vídeo, caso fique alguma dúvida. E já comento. Então, chegando aqui ao final, vou voltar para o início para fazer alguns comentários. Agora eu usei o pacote de dados Tidyverse, o Shine, Plotly e o DT. Aí eu começo aqui com Fluid Page, né, para fazer meu Shine. Aí eu usei HTML para centralizar os dados, os títulos, daí eu usei o título em negrito e depois o subtítulo com a fonte e o link para clicar nele. Botei meu nome, né? Tudo em fontes diferentes, né? H1 para título, H4 para subtítulo e H5 para autor, que é o meu nome, né? O autor do dashboard. Aí nós vamos aqui para a aba 1, que é a distribuição dos atletas, daí tem lá continua com H4 para HTML, mas nós temos a distribuição para ano, para variáveis de altura, peso e idade. Aí é uma seleção de Select Input. Aí nós temos checkbox para fazer a escolha do sexo masculino e feminino, que podem ser usados juntos, né? Selecionados juntos ou separadamente. Aí o quadro geral de medalhas, aí já entra a aba 2, medalha por sexo, ano e país. Aí tem os filtros, o main panel, quantidade de medalhas por país e sexo no ano selecionado. Depois o quadro geral de medalhas. Aí aqui as funções utilizadas, né? Carregamos o banco de dados, atualizar a opção de ano dinamicamente. Eu usei o gráfico de violino, desdupliquei o quadro de medalhas para
sexo, evento em equipe, para evitar problemas de um atleta estar em duas categorias ou medalhas ao mesmo tempo. Aí nós temos a contagem por país e sexo, o gráfico de medalhas apenas 20 países e depois o quadro geral de medalhas para todo mundo daquele ano. Vou parar minha apresentação por aqui e muito obrigado pela sua atenção. Um abraço.